esse acontecimento histórico. Eu passo agora, então, para Ivana Bentes, que foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura entre 2015 e 2016. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui nessa casa de volta, onde a gente fez vários debates sobre o Cultura Viva, sobre esse programa extraordinário, que eu acho que é um momento de inspiração, imaginação política muito grande, né, do Brasil, que foi exportado para a América Latina toda. Eu fico me perguntando quais as políticas públicas e culturais brasileiras que viajaram, né, e que foram exportadas para outros países. O Cultura Viva entrou de uma maneira extraordinária, né, porque, efetivamente, ele tem não só uma eficácia e um imaginário simbólico muito forte, mas ele traz junto dele toda uma nova experiência de economia, de sociabilidade, de cidadania. Mas, antes de mais nada, quero agradecer o convite de Áurea Carolina para estar aqui, da deputada Benedita da Silva. Nós somos do Partido da Cultura, já quero me filiar, podemos abrir, né? Nós todos aqui já fazemos parte deles, estamos esperando a sua constituição jurídica, mas nem precisa, né? O querido Célio Turino, que é um inspirador, um conceituador desse programa, Alexandre Santini, com quem trabalhamos juntos, né, nessa experiência de 2015, 2016 no Ministério da Cultura, e é um prazer também estar conhecendo o Gustavo Carvalho Amaral, que ele está na mão dele com uma das políticas mais inspiradoras da cultura das últimas décadas. Então, saiba que você está com joia da coroa, uma metáfora muito ruim, né? Você está com uma ação de inspiração de base comunitária, de baixo para cima, fortíssima. Mas não é só isso. E eu queria começar um pouco, né, pode colocar aqui a minha apresentação, brinquei com o Santini, que eu só tirei o crédito, mas a apresentação é a mesma, já que é uma lei federal e a política é de Estado, né, que nós usávamos na nossa debate sobre cultura viva. Eu queria chamar a atenção para o que o Célio trouxe aqui, que é essa base social do Cultura Viva, né? Essa base cultural, essa base social, que ela passa desde essa base comunitária do Cultura Viva. Se a gente pensar no Sistema Nacional de Cultura, ele vai da Lei Rouanet, dos grandes eventos, até essa política de base comunitária. E não dá para a gente colocar uma balança, né, e dizer que um é mais importante que o outro. É um sistema, obviamente, né, que o Cultura Viva ele fez aparecer essa base social, né, de matriz africana, dos quilombos, né, com os pontos de cultura indígenas, essa produção cultural, que, enfim, que obviamente já existia há 500 anos, que já se sustentava, eu digo, né, a cultura. E quando a gente olha para os pontos de cultura, a primeira questão que a gente traz é que eles já são sustentáveis desde sempre, não? Ou seja, eles não esperaram o Estado para se tornarem sustentáveis, mas foi um momento extraordinário de dar visibilidade e de articular uma rede muito potente de produção simbólica e de produção econômica. Então, quando a gente olha para a base social, a gente vai encontrar cultura urbana, hip-hop, funk, música, matriz africana, indígena, as culturas ligadas às minorias, a produção cultural que vem das mulheres negras, das mulheres, dos grupos LGBT, tudo isso é uma produção simbólica e econômica, né, fortíssima e diversa, né? Então, essa base cultural me parece assim, absolutamente decisiva. É por isso que a gente, quando pensa e fala de um programa como Cultura Viva, dos pontos de cultura, a gente pode articular essa produção cultural com basicamente todos os campos, né? Partindo da cultura particular com o campo da economia, da saúde, da educação. A experiência dos pontos de cultura nas escolas foi decisiva, né? A gente gosta de dizer que educação sem cultura é adestramento, né? A possibilidade de uma escola de ensino, né, básico, fundamental, universitária, se articular com a produção cultural é uma possibilidade muito potente de educação. É uma outra educação, né, a partir e com a cultura. Então, essa foi um momento extraordinário da articulação, né, mais cultura nas escolas e essa possibilidade dos pontos de cultura estarem dentro das escolas, né, em todos os níveis, né, que é uma questão que eu quero retomar. Agora eu estou assumindo a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente quer que os 60 mil alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro se articulem
articulem com a produção cultural e com os pontos de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma outra, né, possibilidade. Então, partindo da cultura, você faz essa articulação a mais ampla. E, mais do que isso, né, é uma política, né, federativa, que articula, né, política federal, estadual e municipal. Então, é uma rede hipercapilarizada. E ela só pode funcionar porque ela tem essa estrutura. Né? Ela envolve, então, o gestor, né, público federal, mas os prefeitos de todos os partidos. Tivemos o prazer de conversar e articular politicamente com, né, prefeitos, governadores de todos os matizes políticos. Então, é uma política, além de franciscana, agora com o aval do Papa Francisco, né, pluripartidária, republicana. E eu acho que, nesse momento, é muito importante a gente afirmar isso, né, esse caráter dessa política de Estado. Né? Então, esse alcance hipercapilarizado, que é decisivo, não uma política federativa, né? E uma questão que eu quero enfatizar, né, que, além, obviamente, do caráter simbólico que Célio Turino trouxe muito bem, porque a gente fala, né, que a cultura no Brasil ela é 4% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. No planeta, no mundo, é cerca de 7%. Né? Mas, na verdade, a gente não está falando só de Produto Interno Bruto. Eu vou falar de economia e de economia viva. A gente está falando do FIB, da felicidade interna bruta, porque a economia, né, a cultura, ela passa pela coesão, ela passa pela cidadania, ela passa pelo entretenimento, ela passa pela construção de comunidade, né, de saúde mental, de saúde psicológica, ou seja, né, ela está absolutamente o modo de ser, de existir, de vestir, de comer. Eu tive agora, voltei de Salvador, né, e estava acabando o São João. Que coisa extraordinária, maior festa popular brasileira, maior que o Carnaval, aliás, toda articulada a partir desse campo cultural, microações, grupos culturais os mais diversos em todo o Nordeste e movimentando uma economia milionária. Né? Então, apesar da gente poder dizer agora, Célio, com o aval do Papa Francisco, que os pontos de cultura e o Cultura Viva é, sim, uma política franciscana, mas, ao tempo todo, é milionária. É a riqueza da pobreza, é a produção de riqueza feita nas periferias, nos grupos culturais, em toda essa produção que uma festa movimenta, uma festa de São João, um baile funk, um grupo de hip-hop emprega pessoas, emprega, paga, faz movimentar uma economia gigante que não está mapeada. Ou seja, a gente fala muito de economia, temos que sair da crise econômica e não olha para um campo produtor não só de valor simbólico, mas de valor econômico e milionário. Como que, né, os parlamentares podem estar cegos para uma economia gigante e da qual as pessoas sobrevivem, gente. As pessoas já sobrevivem. Com o edital do MINC e sem o edital do MINC, a cultura ela é autossustentável há 500 anos que esses grupos culturais indígenas, quilombolas, de matriz africana e agora os da cultura urbana se sustentam. Mas, obviamente, a rede de um programa como Cultura Viva, ela injeta, né, ela traz metodologia, ela traz experiências de formação, de troca entre esses grupos, em que a rede que é talvez o maior capital, mais do que os editais. Daí a importância das teias, dos encontros, dos fóruns. Né? Isso não pode ser apartado de um programa desse. A rede é a riqueza. Estar junto e trocar é que é a riqueza. Então, quando você corta a participação social, a participação, né, massiva dos próprios produtores de cultura na política, você corta uma parte do orçamento gigante, que é o que esses grupos já têm como infraestrutura instalada e a própria infraestrutura do Estado brasileiro. Para a gente ir completando, a gente trabalhou muito, era para onde a gente ia. Os nossos próximos editais, né, aconteceram ao longo da história do programa Cultura Viva, não, os editais de pontos de mídia livre, dos pontos de cultura indígena, dos pontos de cultura cigana, pontos de cultura voltados para os mais diversos segmentos. E a gente estava trabalhando e laboratoriando, né, e chegamos a lançar um edital que é o Cultura de Redes, que é, para você ter acesso ao financiamento, você tem que se juntar 2, 3, 4 grupos culturais diferentes. Ou seja, a gente induz a uma ação colaborativa
de troca e de articulação entre os grupos para eles acessarem o financiamento. Então, a cultura de rede, para mim, ela está no coração. Célio, quando fala da teia, né, é isso, né? É a possibilidade de você articular uma base social, uma produção cultural e dar visibilidade a uma economia gigante. Então, essa plataforma do Cultura Viva, que a gente chegou, aliás, ela está lá, ainda bem, porque muita coisa do Ministério da Cultura foi tirada do ar, né? A gente tem até que conversar sobre isso. Cadê nossos conteúdos de volta? Porque são públicos, né? Transparência pública, mas está lá a plataforma maravilhosa, com esse cadastro dos pontos de cultura, e eu acho que entre essas formas de fomento, o edital, as emendas parlamentares, está exatamente a própria rede, é um lugar de fomentação dos grupos com os grupos, né? Então, eu queria um pouco acabar falando um pouco, né, dessa cultura de rede. Eu vou parar por aqui, porque não vai dar tempo de falar mais, depois no debate a gente continua, mas é um programa, como eu digo, assim, extraordinário de articulação de redes, e essas redes, elas são milionárias. Essas redes, elas têm infraestrutura, elas têm metodologias, elas têm experiências de formação que podem ser trocadas e são um capital em si. Então, finalizando, exatamente, quando a gente fala de economia de colaboração, né, eu brinco, né, quando a gente apresenta os pontos de cultura e cultura viva para outros públicos, eu digo, olha, pode chamar de startup, porque ponto de cultura é startup, é invenção. Pode chamar de empreendedorismo, porque é empreendedorismo de raiz. Pode chamar, né, de todos esses coworking, pode chamar, porque tem coworking. Então, startup, empreendedorismo, coworking, os pontos de cultura estão também nesse diálogo com o que há de mais novo no debate sobre as novas economias. E é uma inspiração para essa cultura das novas economias e da economia digital. É isso, obrigada. Sensacional, Ivana. Aplicou 3 vezes, né?